Irmãos, boa noite. É uma alegria poder estar aqui e poder estar compartilhando a palavra com cada um de vocês. E nessa noite eu gostaria de estar compartilhando o livro, o Evangelho de João, capítulo 6, se você puder abrir comigo. Vai estar falando a respeito de uma situação onde um milagre que é descrito nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas cada um deles, cada um dos evangelhos, cada um dos discípulos, eles tiveram uma ótica um pouco diferente e foram acrescentando, foram enriquecendo o fato em si. E eu preferi pegar o Evangelho de João capítulo 6, onde eu vejo um pouco mais rico de detalhes desse dia, desse fato que foi observado por todos os discípulos. Evangelho de João capítulo 6, versículo 1 ao 15, diz assim a palavra: Depois disso Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia e de Tiberaídes, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa estava próxima, a festa dos judeus. Quando Jesus levantou os olhos, viu que uma grande multidão vinha ao seu encontro e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que estes comam? Versículo 6. Mas dizia isso para prová-lo, porque ele sabia o que ia fazer. Tem outras versões que não fala prová-lo, mas fala para experimentá-lo. E tem até um outro que eu coloquei aqui, testá-lo. Versículo 8 diz assim: E um dos seus discípulos, André... Não, vamos ver a resposta de Filipe. Filipe respondeu: 800 gramas de prata e de pão não bastarão para que cada um destes tome um pouco, coma um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tanto? Que é isto para tantos? Ou seja, tantas pessoas que estavam lá. Então disse Jesus: Fazei o povo se assentar-se. E havia muita relva naquele lugar. Assentou-se os homens em números de quase 5.000. Jesus tomou aqueles pães e, dando graça, repartiu-os entre os discípulos, e os discípulos entre os que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços que sobraram, dos 5 pães de cevada dos que haviam comido. Então aqueles homens viram o milagre que Jesus fizera e disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Porém, sabendo Jesus que vieram a arrebatá-lo ou forçá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele somente. Irmãos, tem muitos detalhes ricos aqui nesse texto aqui. E eu vou falar de 4 categorias aqui. Eu vou falar do comportamento de Jesus, eu vou falar do comportamento da multidão, eu vou estar falando do comportamento dos discípulos e do comportamento do jovem. 4 pessoas. Cada uma teve uma atitude diferente, cada uma teve um comportamento diferente. E eu creio que isso vai enriquecer as nossas vidas. Até o tema hoje é: com quem nós nos parecemos? Desse texto, com quem que nós vamos estar parecendo mais? Com os discípulos? Com a multidão? Com Jesus? Ou com o jovem? O primeiro que eu quero falar é Jesus. No versículo 6:3 diz assim: Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Jesus, ele tinha acabado no versículo 1, ele tinha acabado de completar uma missão, e alguns milagres tinham acontecido,
As pessoas estavam, de certa forma, a multidão observando ele, os discípulos aprendendo com ele, e ele sai de uma situação e vai separadamente no 3, subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. No 5 e 6 diz assim: quando Jesus levantou os olhos, viu que a grande multidão vinha ao seu encontro. Ele já tinha estado com a multidão, tinha realizado milagres, tinha feito algumas coisas com a multidão. E de repente ele saiu e esteve só com os 12. E nesse momento que ele está só com os 12, de repente ele vê, a galera chegou. A galera chegou perto ali, todo mundo querendo receber algo, querendo ver algo. E no 6 diz assim, o 5 ele vê aquele pessoal, a multidão vinha ao seu encontro e disse a Filipe: onde compraremos pão para que este comam? Jesus se compadeceu, teve compaixão e quis ajudar aquele povo. E aí fala aqui no versículo 6, ele pede a Filipe faz uma pergunta, e Filipe, naquela que estava aprendendo com Jesus, ele fica numa situação meio delicada, ele não sabe se responde igual Pedro, ou não sabe se fica quieto, mas ele pega e dá uma resposta sensata, até equilibrada. Eu creio que se essa pergunta era para Pedro: Pedro, onde que a gente vai arrumar pão para todas essas pessoas? Não, Jesus. Meu, dá um jeito aí. E, sei lá, ia dar uma resposta meio atravessada, porque ele era meio temperamental, né? E se fala para Tomé: ô Tomé, onde que a gente vai arrumar pão para todas as pessoas? Não sei. Não é comigo isso. Eu não sei fazer milagre. Cada um ia dar um tipo de resposta. Mas Filipe foi sensato. E independente da resposta de Filipe, aqui tem algo que é muito interessante, que fala no versículo 5, no 6. Mas dizia isso para prová-lo, porque ele sabia o que ia fazer. Independente do que Filipe respondesse, independente da reação de Filipe, a ação de Jesus já estava formulada no coração dele. E aqui tem algo que a gente já pode aprender nesse contexto que eu coloquei aqui. Suas ações têm que ser fundamentadas nos princípios bíblicos. As suas ações não podem ser fundamentadas no que o mundo diz, no que a sua cabeça diz. Esses dias eu tive uma situação que eu paguei um mico. Aliás, foi ontem. Eu numa situação lá, meu filho, sem querer, a gente lá, ele pegou e falou alguma coisa lá e eu entendi estranho o negócio. E eu peguei, eu já fiquei bravo. Ele pegou um negócio lá e nessa, eu não sabia que era dele, eu peguei, comi, e ele pegou e falou uma coisa lá e eu fiquei bravo, exaltado. Ou seja, a minha reação em cima de uma ação do meu filho foi errada. E eu fui severo demais, eu fui duro demais. Aí minha filha falou: pai, para de ser assim, ele está brincando. Só que eu não entendi como brincadeira. Eu não entendi como algo que estava indo para o lado da brincadeira. E naquele momento fiquei bravo, houve até uma discussão, aí depois a gente pegou, se consertou, pedi perdão para ele à noite, e ele ficou: tá, vou ver. Aí eu já falei, ele falou: perdoa. Errei! A minha reação não tinha que ser fundamentada no que eu pensava, no que eu achava, mas tinha que ser fundamentada, Bíblia. Eu tinha que ter ali domínio próprio naquele momento, eu tinha que ter temperança, eu tinha que ter equilíbrio. E por um vacilo, o que eu quero falar com isso? Até nesse contexto, falando, Jesus sabia o que ele ia falar, Jesus sabia o que ele ia fazer, independente da resposta de Filipe, Tomé, Pedro, seja qual for, o mais exaltado ao mais humilde, ao mais simples, ao mais calado, ele sabia o que ele ia fazer. Isso aqui traz um aprendizado para mim. Cuidado, e eu creio que traz para você, cuidado para não se precipitar, cuidado para não achar que alguém falou alguma coisa e de repente você já tem uma reação exacerbada. As suas respostas têm que ser baseadas nos princípios do reino de Deus. Cuidado com as suas reações. Amém? Por amor a Deus. Indo um pouco adiante, o único intuito era prová-lo. Quem quer ser provado por Jesus aqui? Quem quer ser provado pela esposa? Quem quer ser provado pelo marido, pelo filho, pelo patrão, pelo desconhecido? Por Jesus eu quero, pelo desconhecido não.
quê? Poxa, irmão. E se Deus quer usar um desconhecido para levar você no linear de, entendeu? De maturidade que Ele quer. Deus usa uma mula para testar a gente. Deus usa algo que muitas vezes está fora da concepção humana, muitas vezes para um carro quebrado, uma situação que foge do controle. Deus usa essas situações para provar a nossa fé, para provar a nossa maturidade. Se você só quiser ser provado por Jesus, irmão, pede para ir para a glória, e vai para a glória. Se você quer ser provado por Jesus, enfim, pelos seus filhos, pelos homens, por todas as situações que Deus quer para que a gente cresça, irmãos, esteja disposto. Esteja disposto, e você vai ver, vai ser um vizinho, vai ser o marido, vai ser um desconhecido, vai ser no trânsito e por aí afora. Eu quero ser provado por Jesus e quero ser provado por vocês, quero ser provado por tudo o que Deus tem para a minha vida. Amém? Isso vai ajudar a ser uma pessoa melhor e você também. Bom, Jesus estava ali com o intuito de provar e ele consegue fazer isso. Jesus sabia o que fazer independente. Tem até um versículo em Lucas, não precisa abrir, capítulo 22, versículo 42, onde ele chega naquele momento prestes a morrer na cruz e ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Enfim, Jesus, se for possível eu não morrer, me livra da morte. Ele quis dizer isso. Ele sabia que a morte estava ali. Então Jesus, ele sabia o que ele ia fazer naquele momento, que o milagre ia acontecer independente do que Filipe respondesse. Uma outra coisa que tem, versículo 10, 6, 10 e 11 diz assim: Então disse Jesus, fazei o povo assentar-se, e havia muita relva naquele lugar. Assentou-se os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou aqueles pães e, dando graça, repartiu entre os discípulos e os discípulos entre os que estavam assentados. E, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Jesus viu o pessoal com fome. Quando você está com fome, você reclama ou você fica na boa? Hã? Mãe? Mulher? Como que é? Explica aí. Eu fico irritado, eu fico um pouco irritadinho. Ninguém fica aqui? Tá. E quando você vai num restaurante chique, que você conhece, você sabe que é rápido e chega lá e demora. Cozinheiro vai dormir com a orelha quente, né? Garçom e por aí afora. Sabe, irmãos? Naquela situação ali, já tem um monte de gente ali falando um monte de coisa. E Jesus toma a frente, senta o pessoal, manda os discípulos separar, senta o pessoal, senta de grupo, e é naquele momento que Jesus pega os pães, e ele ora, ele dá graças, ele abençoa aquele alimento, e de repente ele divide entre os discípulos, e enfim, começa ali um milagre. Até coloquei aqui, assim que Jesus norteia o povo, norteia os discípulos, ele dá graças e o milagre da multiplicação acontece. Ninguém estava entendendo nada, porque daqui a pouco eu vou estar falando dos discípulos e do povo, e você vai ver como que o povo estava naquela situação. Um outro ponto interessante dessa passagem, diz versículo, falando de Jesus, versículo 6, capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim: já no final do milagre, no final de tudo, todo mundo está comido, sossegado, diz assim: então aqueles homens viram o milagre que Jesus fizera e disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Porém, sabendo Jesus que vieram a arrebatá-lo ou forçá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte ele somente. Assim que o pessoal observa que, porque até então, no meio daquela multidão, um ou outro era curado, um ou outro era liberto, mas tinha muita gente ali curiosa, observador, estava observando. Eram poucos que de certa forma estavam recebendo a bênção, mas naquele momento, na multiplicação do peixe e dos pães, todos foram abençoados, todos desfrutaram do milagre, sim ou não? Todos comeram, todos viram, puderam ver, porque daqui a pouco eu vou estar relatando a situação do garoto chegando,
E eu queria te falar uma coisa, a partir do momento que eles veem, que eles observam esse detalhe, que Jesus fez o milagre, que Jesus era o profeta, então aqueles homens viram o milagre que Jesus fizera, e a partir do momento que eles viram, eles tiveram uma leitura diferente. Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Eles não estão vendo Jesus como filho de Deus, como Salvador, mas como um profeta, assim como outros profetas vieram. A ótica deles ainda estava um pouco distorcida, porque se eles conseguem observar Jesus como filho de Deus, eles iam passar de multidão seguidora a discípulos, automaticamente. Mas aí Jesus, percebendo que eles estavam naquela ótica, vendo como um profeta, e eles queriam coroar Jesus como rei, porque sabe o que eles queriam, na verdade? Eles queriam pão todo dia, na bandeja. Eles queriam uma dor de barriga, Jesus cura eu. Eles não queriam pagar o preço de ser um discípulo, eles não queriam pagar o preço de ser um filho de Deus, ter que renunciar a coisas, ter que abrir mão de coisas. Eles não queriam pagar esse preço. E Jesus percebeu isso. E Jesus sabia que ele não podia ser coroado naquele momento como rei, mesmo o povo querendo, mesmo o povo desejando. Você sabe por que ele não podia fazer isso? Porque a cabeça daquele povo, os súditos, vamos dizer assim, Jesus era o rei, os súditos daquele reinado, eles não eram ainda súditos convertidos, não eram pessoas ainda convertidas. A motivação deles era errada. E aqui a gente tem um aprendizado muito grande, irmãos. Na nossa caminhada, se eu e você, como súditos, como servos do Senhor, se eu e você tiver uma ótica de Jesus diferente, se eu e você estiver buscando Jesus por querer algo, buscando Jesus por interesse, buscando Jesus por curiosidade, buscando Jesus porque estou com medo do inferno, buscando Jesus porque, não, se o mundo acabar eu vou morrer. Isso é muito pouco, irmão. Isso é muito pouco. Você tem que buscar Jesus porque você tem que entender que Deus tem uma obra para você hoje. Hoje. Ele quer realizar algo na tua vida hoje. Ele quer que você faça algo para Ele hoje. Ele tem pressa. Olha o que ele diz. Deixa marcado aí e abre comigo no João 18:36. O Evangelho de João 18:36. Diz assim a Bíblia. Respondeu-lhe Jesus: meu reino... O Evangelho de João 18:36. Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus servos, outras versões dizem meus súditos, lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, porém meu reino não é daqui. Se você está buscando Jesus para ser rico, para as bênçãos, você está buscando um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia fala em desprendimento, fala em desapego, fala em liberdade. E o Jesus deste mundo, que ainda muitas vezes é pregado aí, é um Jesus de riqueza, é um Jesus de poder, é um Jesus de autoridade, mas não autoridade para expulsar coisa, para libertar as pessoas, autoridade para falar com firmeza, para uma autoridade casteada, presa, uma autoridade interesseira. Eu espero em nome de Jesus Cristo que eu e você possamos entender qual o reino que nós servimos. Qual o reino que Jesus tem apresentado para nós. E olha o que ele diz um pouco mais. Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 8. Um pouquinho para trás. Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 8. Diz assim a Bíblia. O diabo o conduziu a um alto monte e lhe mostrou, em um momento, todos os reinos da terra habitados. E o diabo lhe disse: dar-te-ei, o diabo está falando com Jesus,
dar-te-ei todo esse poder e a glória destes reinos, pois ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quero. Portanto, se prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe: vai-te de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Foi apresentado todo o reino da terra, todas as situações. E Jesus, entendendo a cilada de Satanás, entendendo a cilada de que se ele pegasse alguma daquela coisa, se ele abraçasse alguma daquela coisa, a alma dele estaria presa, ele não teria autoridade. Aqui eu queria te falar uma coisa: cuidado com as coisas que você se alicia, cuidado com as coisas que você diz sim, cuidado com as coisas que você anda lado a lado. Se são coisas de valores terrenos, se são coisas que somente dizem respeito a este reino terreno, cuidado que passo a passo isso pode mudar a sua cabeça, mudar o seu jeito de pensar e fazer com que, em vez de você buscar o Jesus do reino de Deus, o Jesus que fala de cura, que fala de libertação, que fala de salvação, você pode começar a buscar um Jesus que fala de prosperidade, um Jesus que fala de riqueza, um Jesus que fala de poder, um Jesus que fala de... E não é isso que o Jesus da Bíblia diz. Amém? Então fica atento, tá, irmão? Por favor. Porque o Jesus o mundo que Satanás, o reino que Satanás, a troca que Satanás quis fazer com Jesus, Jesus não aceitou. Porque ele falou: eu só sirvo ao Senhor, eu só adoro ao Senhor, eu só sirvo ao Senhor. Eu não me alancio com nada que está fora da palavra. Que você possa trazer isso para a tua vida, amém? Último versículo, Lucas 17, 20. Olha o que diz a Bíblia, Lucas 17, 20. Perguntado pelos fariseus, quando poderia vir o reino de Deus? Respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, versículo 21, 17 e 21, nem dirão, aqui está ou ali está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, ele brota, ele nasce dentro do coração do homem quando o homem aceita Jesus. Quando o homem aceita Jesus, quando fala: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, algo começa a ser gerado dentro desse coração, algo começa a mudar dentro desse coração, começa a ser transformado dentro desse coração. Isso aconteceu comigo e com você. E se você não fez essa oração hoje, você pode fazer. Mas eu só quero te falar uma coisa: a mudança vem lá de dentro para fora, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. De dentro para fora. É uma mudança contínua, é uma mudança que sempre vai estar acontecendo e vai te fazer uma pessoa melhor, e vai me fazer uma pessoa melhor, e vai fazer eu entender quem é o Senhor, e vai fazer eu entender qual a vontade do Senhor, qual os propósitos do Senhor. E eu vou ser um súdito, eu vou ser um servo, eu vou ser um embaixador desse reino. E vou entender que tem uma missão para a minha vida. Eu espero que Jesus possa ter dado uma grande lição para nós nesse momento. Jesus aqui, ele fica no final do versículo 15, voltando para João capítulo 6. Ele vendo tudo isso, ele não quis ser coroado rei. Ele se retira em silêncio, porque ele viu que o negócio estava ficando feio ali. Ele se retira em silêncio e vai para onde? Para o monte? Orar. Sabe, irmãos, Jesus dá uma missão para mim e para você novamente. Está difícil as coisas, está difícil no serviço, está difícil em casa, está difícil na rua. Se retira para o seu quarto e vai orar. Se retira para um lugar que está em silêncio e vai orar. Se retira e vai falar com Deus, vai meditar em Deus. Pastor, eu não consigo orar, mas meditar você consegue. Ah, não consigo meditar, leia a palavra. Não, eu não consigo ler a palavra. Por louvor, de alguma forma vai buscar Deus, amém? E eu tenho certeza que vai acalmar, vai se aquietar, e você vai ter resposta e fôlego para o próximo dia, para a próxima missão da sua vida. Amém? Um pouco adiante, agora a gente vai estar falando dos discípulos. O primeiro discípulo no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 7. Olha o que ele diz. João 6, 7. O primeiro discípulo está falando de Filipe. Vem aqui e fala assim:
Filipe e Pedro Filipe e André são os dois discípulos citados aqui, mas olha o que aborda Filipe. Filipe, ele é questionado e ele responde: 800 gramas de prata, de pão, não bastarão para que cada um deles tome um pouco, ou coma um pouco. Filipe é questionado, e Filipe numa situação, até coloquei aqui, ele fica espantado, mas ele é sereno, ele é sincero com Deus, ele dá uma resposta dentro da racionalidade dele, do que ele compreendia que poderia acontecer, e eu não vejo erro nenhum nisso, irmãos, nenhum. Eu só vejo um pouco de falta de fé nele, porque ele vê uma situação e ele já tinha visto Jesus fazer milagre. Eu não sei se você viu, mas se você não viu, você já ouviu. E pode ser que você se depare com uma situação na tua vida que o que você ouviu, você vai ter que colocar em prática. O que você leu, você vai ter que colocar em prática. E Filipe, nesse momento, ele fica num estágio onde ele responde, porém ele não tem solução alguma para o problema. Ele não tem, é um vazio a resposta dele. A gente vai ter que trabalhar 6 meses para arrumar dinheiro para conseguir pagar essa galera, para dar pão para essa galera, Jesus. E aí Jesus, no versículo 8 diz assim, versículo 7, Filipe respondeu assim, o versículo 8, e um dos seus discípulos, até tem mais um algo de Filipe que eu coloquei aqui, Filipe foi realista, foi sincero, porém ele não conseguia ver uma solução para aquele momento. Quantas vezes nós já ficamos sem saber como solucionar algo, como resolver algo? Esses dias eu passei uma situação, e aí eu falei assim para Deus, amém. Bom, eu vou fazer o que a tua palavra manda. E eu tinha que, era uma situação que eu fiz um acordo lá com o governo, uma vez eu comprei um negócio e fiquei devendo lá, eu tinha que pagar, tinha que acordar com o governo. E eu fui lá, fiz um acordo para um refis que o governo foi lá, eu falei, vou honrar. E eu honrei o que eu tinha que fazer. Só que eu fiquei, assinar, financeiramente eu fiquei, mas eu falei, Deus, mas eu vou entregar o meu dízimo. E eu trouxe meu dízimo aqui. Só que eu falei, Deus, como é que eu vou? Eu vou trazer o dízimo. E aí o que aconteceu? Quando eu fui pagar a segunda parcela do refis, eu achava que era um valor X. E eu tinha falado para Patrícia, esse mês, segura tudo aí, porque a segunda parcela vai ser. Quando eu fui pagar, a moça falou, não, o que eu ia pagar? Você quer 5 mil? Eu falei, R$1.000. Eu falei, Deus, mas Patrícia, liga com a mulher, está errado. A mulher está errado o negócio. A mulher falou para mim que ia ser valor X, não sei o quê. Não, ela falou, certo, é isso mesmo, está certinho. Eu liguei para ela e falei, mas você não falou para mim que ia ser? Não, mas na hora que eu vi, foi isso aqui. Meu Deus. Amém. E eu falei, Deus, que alegria, mas assim, até quando a gente veio por conta, a Patrícia falou, vamos dar um dízimo. Eu falei, vamos dar um dízimo, né? Fazer o quê? Vamos dar um dízimo, é palavra, é Bíblia. Vamos entregar, antes de vir a segunda parcela. Sabe, irmãos, às vezes Deus quer uma atitude de fé nossa. Deus quer que a gente faça algo baseado na palavra, fundamentado na palavra, para que depois você goze de uma bonança, de um momento. Eu não estou falando só em relação ao dízimo, mas em relação à postura sua, em relação ao comportamento seu, em relação aos fundamentos da palavra. Seja, em nome de Jesus Cristo, obediente a tudo o que a Bíblia diz. E você vai gozar, você vai desfrutar dos frutos que Deus tem para a sua vida, para a sua família. Amém? Filipe, naquele momento, ele foi realista, mas ele não tinha uma solução para o problema. Deus querendo provar ele, e Deus provou ele, e Deus pôde ver o que estava no coração dele. Sabe que quando Deus quer provar em você, irmãos, não é para ser reprovado. Ele quer provar para você ser aprovado. Amém? Se você achar, eu fui reprovado. Eu já fui reprovado várias vezes. Eu fui reprovado quando eu mencionei aqui a questão do meu filho. Quando nós somos reprovados, não significa que você não serve mais. Não significa que você está descartado. Mas significa que você deu mais um degrau
Você, em vez de caminhar mais um degrau para cima, você caminhou um degrau plano. Um passo no plano. Eu espero, em nome de Jesus Cristo, que as provas que vierem sobre a tua vida e a minha vida possam fazer de mim e de você pessoas aprovadas. O ruim é quando a gente é reprovado uma vez, é reprovado a segunda vez, é reprovado a terceira vez e não consegue enxergar que é a gente que está falho, é a gente que está errado. Então fica atento, porque às vezes vem situações iguais acontecendo 1, 2, 3 vezes na tua vida. É porque Deus quer te mostrar algo e você não está enxergando. Você não está conseguindo passar para o próximo estágio. Está sempre parando naquele momento. Amém? Um pouco para frente aí, André, versículo 8 e 9, olha o que diz. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? André chegou, eu botei aqui. Eu não sei como que o jovem chegou no André. Depois eu fiz uma colocação ali, eu vou falar. Mas André chegou, pelo menos ele, diante daquele tumulto e daquela desesperança que pairava sobre o ar, André, pelo menos o garoto chegou com os pães e André levou os pães para Jesus. Ele teve um pouco de fé, sim ou não? Mas ao mesmo tempo que ele tem fé, olha o que ele diz. Ele fala assim: mas que é isso para tantos? O que é isso? O que é tanto? Tem 5.000 pessoas e eu tenho uma migalhinha de pão, eu tenho uma migalhinha de peixe. Ou seja, ele quis dizer: Jesus, não vai dar para dividir nada para ninguém, Jesus. Você já foi jantar na casa de alguém e de repente você chegou lá e tinha pouca comida? E você morrendo de fome? Eu fui uma vez na casa de um irmão, tinha 2 anos de convertido, 3 anos, tinha acabado de casar com a minha esposa e a gente foi fazer uma viagem. E a gente estava lá numa situação, a gente foi convidado, mas a gente foi convidado por um convidado. O cara que estava na casa convidou a gente, mas ele não era o dono da casa. Ele já tinha sido convidado pelo dono. E ele pegou e convidou a gente. E convidou o outro também sem avisar o dono. Eu não sabia que ele não tinha. Pensei que o negócio era. E o dono era um francês. E francês come pouco, né? Já viu francês? Francês está partindo assim. E a gente foi lá, né? Elegante, chique. E a gente chegou de uma viagem daqui até Fortaleza, parado de fome. E no avião não serviram nada, aí chegamos lá e pega a estrada, vai lá para um lugar, não sei o que, a gente viu todo mundo. Sei que tinha umas 12, 15 pessoas na mesa assim, e a gente chegou naquela mesa, e o rapaz arrumou uma mesa, mais uma coisa aqui. Tinha um peixinho desse tamanho, uma tigelinha de arroz, meia dúzia de saladinha, assim, meia dúzia de alface, e a gente, na hora que eu olhei aquilo, eu falei: acho que é entrada, né? Eu acho que é entrada, sei lá, não sei. E a gente vai, aí corta para aqui, corta para cá, não sei o que. E a gente todo educado, né? E ninguém tinha comprado nada. E o lugarzinho mais perto que tinha era longe, era lá na Coxixinha. Enfim, e ninguém conhecia nada. Aí a gente estava lá, aí vai para lá, vai para cá. Eu só sei que eu peguei o rabo do peixe, que chupando o rabo do peixe assim, para um saborzinho. Irmãos, resumindo, tinha uma criança que é espontânea, e a criança assim: mãe, não tem mais arroz, mãe? Mãe, não tem mais nada, mãe, eu estou com fome. E a gente naquela situação toda. Aí acabou que não tinha mais, não tinha. Cada um comeu uma colherzinha de arroz, um roeu o osso do peixe, o outro não sei o que, chupou os olhos. Irmãos, só sei que a gente foi dormir morto de fome. Aí chegou lá, tinha um cachorro. Tinha um cachorro na casa. Aí daqui a pouco um olhou pro cachorro, outro olhou e falou: chamava Scooby o cachorro. Scooby, sai daqui, Scooby. Sai daqui, senão daqui a pouco você vai virar. A gente está brincando, né, em questão do cachorro, mas irmãos, onde que eu quero chegar? Naquela situação ali, quando André fala: que é isso para tantos? André sabia que se algo não acontecesse, cada um ali ia comer uma migalhinha de pão,
uma migalhinha de peixe. Mas André teve fé. André, quando ele apresenta aquilo para Jesus, ele sabia, por ter andado com Jesus, que algo poderia acontecer. E se fosse Pedro que tivesse recebido aquele peixe ali, eu não sei se Pedro, garoto, sai para lá, isso não dá para nada, Pedro, está louco? Deixa Jesus resolver, deixa que Jesus vai resolver. Eu não sei qual que seria. Se fosse Tomé, de repente, se aquele jovem chega e entrega os peixes para Tomé, eu não sei se Tomé ia, esconde isso, garoto. Esconde que é melhor para você, cara, porque se alguém ver, vai ficar feio o negócio. Sabe que Deus, muitas vezes, quando for provar eu e você, algumas situações de escassez, algumas situações que requer fé, requer atitude de pensar como servo do reino de Deus, Deus vai esperar de mim e de você. Se eu pensar, se eu olhar, se eu tiver uma perspectiva terrena unicamente, nada vai poder acontecer. Nada vai poder ser transformado. Filipe e André já tinham visto milagres feitos por Jesus. Eles no fundo sabiam que Jesus poderia fazer algo extraordinário, mas não agiram como? Não agiram como Jesus esperava. Sabe, irmãos, tem um outro ponto aqui que fala aqui no versículo 11 e 12. Jesus passando esse momento com André e com Filipe, Jesus, ele passa por cima disso, faz um milagre e usa André, Filipe, Pedro e todo mundo que estava ali para fazer o quê? Servir o povo, alimentar o povo. E assim que Jesus faz comigo e com você. Quando eu e você, mesmo que a gente venha vacilar, mesmo que venhamos pensar numa esfera plana, terrena, sem pensar como Deus pensa, Jesus ainda vai contar comigo e com você. Amém. Mas se eu pensar como Deus quer que eu pense, se eu agir como Deus quer que eu aja, eu creio que vai vir uma satisfação, uma alegria intensa no meu coração e no coração de Jesus, muito maior do que somente servir. Amém? Bom, vamos falar do penúltimo agora. Agora a gente vai falar da multidão. A multidão. Versículo 2, 6:2, diz assim a Bíblia: e grande multidão o seguia, porque via os seus sinais que operava sobre os enfermos. Então a multidão seguia pelos sinais. Até coloquei aqui, eram sinais de cura, sinais de libertação, eram profecias que eram faladas. Um fato que eu queria estar falando: o homem em si, ele tem necessidade. Eu até coloquei aqui a frase: é incontestável que o homem tem uma tendência natural a seguir alguém, ou alguma coisa, ou abraçar alguma causa. Sim ou não? Eu espero que, se um dia alguém vier falar com você, que essa igreja não seja conhecida, mas que Jesus seja conhecido antes da igreja ser conhecida. Amém? Amém? A igreja, irmãos, a igreja um dia vai... Isso aqui, essa estrutura acaba. O que prevalece é o reino de Deus, é os filhos de Deus. Amém? Então, assim, tem gente que fala: não, que a placa, que a gente precisa estratégia para crescer. Estratégia é nada, irmão. Estratégia para crescer é Deus quem traz as vidas, é Deus quem coloca as vidas. E se eu pensar e querer fazer, vai ser no meu braço, irmão. No meu braço, no seu braço, o fruto apodrece rápido. Na força do Senhor, o fruto permanece. Amém? Então, semear, batista, quadrangular, seja o que for, não deve ser conhecido. Quem deve ser conhecido é Jesus. Amém? Igreja é um mero lugar que a gente se reúne aqui para congregar e para poder estar adorando a Deus. Essa questão dessa tendência de salve as baleias, salve as tartarugas, salve os cachorros, eu faço parte da instituição tal, eu não sei o que, eu visto a camisa, menos. Tem que sim, muitas vezes,
ajudar algumas instituições? Sim. Tem sim que ajudar missionários? Sim. Mas que a nossa causa seja satisfazer a vontade do nosso Senhor. Amém? Tem gente que está empenhada em causas, está envolvido em instituições, porém não faz o que Deus quer. Muita gente serve a obra do Senhor. Muita gente serve a causas nobres, de cachorro, de animais, de tartaruga e por aí afora. Mas poucas pessoas servem ao Senhor da obra. Não adianta você servir a obra do Senhor sem obedecer ao Senhor. Serve ao Senhor, coloca o Senhor na frente da obra, e você vai ter mais satisfação e mais alegria no que você está fazendo. Amém? Guarda isso no teu coração. A multidão era interesseira. A mãe de Deus seguia Jesus porque queria um namorado, porque queria um milagre, porque queria ser curado, queria um carro, e alguns eram curiosos. Se você quer uma namorada de Deus, amém, mas vai orar. Vai orar. Espere o tempo de Deus. Se você quer um milagre, clame, ore. Se você quer receber algo de Deus, de uma cura, seja obediente. Muitas pessoas têm enfermidades por causa de desobediência. E quando se torna obediente, recebe uma cura. Se você quer receber algo de Deus como uma libertação, pastor, fumo pra caramba, meu fumo escondido do meu filho, fumo não sei o quê. Sabe o que? Um monte de coisa que eu faço, pornografia, não sei o quê. Quer ser liberto de algo? Seja o que for, a palavra liberta. A palavra, leia a palavra todo dia um pouco, se a tua vida não vai ser transformada. Leia a palavra todo dia, medite no que você está lendo, se a tua vida não vai ser mudada. Experimenta isso. Muito mais poderoso do que qualquer remédio, muito mais poderoso do que qualquer outro tipo de estratégia. Leia a palavra com o coração sincero e aberto diante de Deus, e você vai ver seus hábitos, seus vícios errantes saírem da tua vida. Amém? E a multidão, até coloquei aqui, né? Multidão não tem raiz, multidão é inconstante, é sazonal, é insegura. Quem fizer mais sinal, segue quem faz mais sinal, quem fala mais bonito, quem promete mais riqueza. É assim a multidão. Se do lado de Jesus naquele momento aparecesse alguma pessoa falando: venham, venham, a riqueza está aqui, a prosperidade está aqui, venham, vocês vão ter casas novas, vocês vão ter isso, meu amigo, Jesus vai ficar sozinho. O que Ele te oferece, o que Ele quer te apresentar, isso vai trazer segurança para você, firmeza para você. Se for uma namorada, se for algo, é lícito pensar numa casa, é lícito pensar numa namorada, é lícito pensar num emprego novo, é lícito pensar em... É lícito, mas tudo tem um preço a ser pago. Tudo tem um preço. Um casamento não é fácil. Um emprego novo tem situações novas. Um lugar que se muda tem os prós e tem os contras. Peça direção a Deus e se mova somente debaixo da direção de Deus. O último ponto que eu queria falar é do rapaz que apresentou os pães. O jovem, o menino. Em algumas versões diz que era jovem, outras versões diz que é menino. E na minha versão diz o rapaz. Abre comigo, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Só fala isso dele, é o que cita do menino. Um rapaz que tem 5 pães de cevadas e um peixinho. Irmãos, ele mostra prudência, esse garoto. Eu não sei como que você, quando vai fazer uma missão. Esses dias a gente foi para a praia de fora com os adolescentes, e cada um levou sua barraca, cada família fez lá seus pacotes e foi passear.
E lá a gente dividiu os lanches e foi bênção. Mas eu lembro uma vez que eu fui para a Praia do Sono. A Praia do Sono é um lugar aqui um pouco mais longe aqui, lá para Paraty. Pai, a gente peço que o Senhor guarde, Pai, esses homens a serviço, seja o que for que está acontecendo, Pai, peço que o Senhor guarde, Pai, a glória e para a honra do teu nome, Deus, essa pessoa que se encontra dentro dessa ambulância, em nome de Jesus, Deus, amém, Pai. E naquela situação a gente foi, e todas as pessoas que estavam indo, eu falei, leva seu alimento, leva suas coisas, e não sei o quê, e fomos. Bom, chegamos lá, aí foi alguns jovens que estavam indo, chegou lá com um saco de bolacha, tinham 3 lá, com um saco de bolacha e um miojo, para passar 3 dias, um saco de bolacha e um miojo. Aí eu fiquei olhando aquilo, não sei o que, mas você não trouxe nada? Não, não trouxe mais nada. Nada mesmo? Não. Eu falei, cara, você vai comer bolacha, você come você surfa e a fome que você... Bom, ele surfou, a gente chegou no meio-dia, surfou 3 horas da tarde e acabou a bolacha. 4 acabou o miojo. Aí ficou olhando pro outro lá, né? E vai sobrar pra gente, né? Aí eu falei, só que a metodologia era todo mundo botar a comida junto e todo mundo se dividir. Mas esses garotos foram imprudentes na sua caminhada. Por Deus, eram cristãos que estavam ali e dividiram, enfim. Os garotos comeram igual todo mundo comeu. Mas eu quero te falar uma coisa em relação a esse jovem aqui. Esse jovem, ele foi prudente em relação aos outros. Diante de 5.000 pessoas que tinham ali, só homens, de mulheres e crianças, ele foi o único que tinha uma reserva. O único que manifestou a prudência. Eu até coloquei aqui, ele foi prudente, ele foi precavido, ele levou sua lancheirinha e falou, bom, eu quero ter bastante tempo com Jesus, mas bastante tempo de qualidade sem me preocupar com nada. Eu não vou ser igual a multidão, eu vou estar ali porque eu quero, se der fome eu como e fico ali, fala Jesus, fala Jesus, sabe irmãos, aqui tem um aprendizado para mim e para você. Se eu e você, quando eu for buscar Deus, eu levar um celular, quando eu e você for buscar Deus, mas estiver preocupado com outras coisas, quando eu e você for orar, for ler, for para um retiro, e estiver preocupado com coisas deste mundo, você sabe que você vai deixar passar coisas preciosas nos vãos dos teus dedos. Na hora que veio aquela palavra, na hora que veio aquela oração, na hora que você saiu para ir no banheiro, você saiu para comer, você saiu para olhar a mensagem do celular, Deus requer dos seus filhos prudência. Deus requer dos seus filhos que eles sejam precavidos. Deus requer isso de nós. E aqui nem um pouco mais. Ele foi corajoso. Por que ele foi corajoso? Porque, imagina aquela situação, eu até fiz aqui. Não sei se ele imaginava o que iria acontecer. Mas ele vendo Jesus falando com Filipe dando aquela resposta que ia ter que trabalhar 6 meses para dar comida para todo mundo. E ele, sei lá, se teve mais alguma fala, mas só sei que em algum momento ele pega, eu não sei se ele que, provavelmente foi ele deve falar, André, você é discípulo de Jesus? André, cara, eu tenho um negócio aqui, entrega isso aqui para ele, entrega isso aqui, vê se serve isso. E ele ouviu o que Filipe falava, mas ele não se ateve a isso, ele não ficou parado na incredulidade de Filipe. O jovem provavelmente procurou André e disse, entrega a Jesus, porque Jesus vai resolver essa situação de fome aqui. Esse pouquinho eu creio que vai se tornar um monte. E aí André vai e entrega a Jesus essa situação. Entrega os pães a Jesus. Irmãos, ele foi corajoso. Porque eu não sei se eu e você teria coragem de fazer isso. Naquela época que ainda existia um pouco de tumultos, então imagine todo mundo com fome e alguém aparece com os pãezinhos, podia ser saqueado. Ele foi corajoso, e Deus requer dos seus filhos coragem. Deus requer dos seus filhos coragem. Outra coisa que ele foi sensível, altruísta, ele foi desprendido. Ele viu a necessidade dos outros
E ele decidiu dividir. Amém. Poxa. Só tem isso, cara. Mas, pô, pra mim, eu trouxe pra mim. Eles não trouxeram, é problema deles, né? Não, né? Bom, quem já pensou assim, vai? Não precisa contar, não. Eu já pensei algumas vezes. Já estava em situações assim que às vezes eu falei, não, isso aqui não, isso não trouxe ira, deixa o cara se ira, isso aqui é meu. Jesus quer que a gente pense diferente. Ele foi altruísta, ele foi bondoso, ele foi corajoso, ele foi prudente. Ele quis dividir com o seu próximo o que ele tinha. Aí vem aqui um pouco mais adiante, ele foi humano, ele foi generoso também. Irmãos, eu quero falar que esse menino deu uma lição em todo mundo. Esse jovem deu uma lição em todo mundo. Se eu perguntar aqui hoje, com quem que você mais se assemelha? Tirando Jesus, com a multidão, com os discípulos ou com o jovem? Com a multidão, com os discípulos ou com o jovem? Eu quero me parecer com o jovem. Eu quero me parecer com esse jovem. Jesus quer que você se pareça com esse jovem. A maior lição que esse jovem teve, deu um banho na multidão, deu um banho nos discípulos. Esse jovem teve fé de que o pouco que ele tinha, algo poderia acontecer. O pouco que ele tinha poderia se tornar muito. Abre comigo o último verso, gostaria de chamar o mistério de louvor. Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6. Capítulo 17, versículos 5 e 6. Disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Então o Senhor disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, podereis dizer a esta moreira: arranca-te e planta-te no mar, e vos obedeceria. Se tiveres fé como um grão de mostarda. Um grão de mostarda é algo tão pequenininho, irmãos. É como um grão de areia. É como um grão de areia. Mas você sabe o que Deus quis me mostrar nesse sentido? A árvore da mostarda, e depois eu fui pesquisar lá, a árvore da mostarda, você planta e rápido ela cresce, e em cerca de 9 meses ela já está frutificando. Rápido ela cresce e rápido ela frutifica. Quando os apóstolos pedem aumenta-nos a fé, eu creio que se essa passagem tivesse acontecido naquele momento em que o jovem tivesse levado aquele pão, é como se o jovem estivesse falando assim: Jesus, eu tenho um grão de mostarda, Jesus, eu creio que algo pode acontecer. Eu vou colocar esse grão de mostarda aqui, Deus, e eu creio que algo vai acontecer. Sabe, irmãos, Deus não quer fé grande, Deus quer pouca fé. Deus quer que um pouquinho que você tenha seja colocado em prática. Um pouquinho que você tenha seja praticado. Tem gente que não, Deus me dá fé, mas não coloca em prática quando tem. Quando tem que orar para alguém, não ora. Quando tem que agir, não age. Quando tem que interceder, não intercede. O pouco que você tem, coloca em prática. E cada vez que você colocar em prática, vai ser como um grão de mostarda. Vai morrer, vai frutificar, vai crescer, vai frutificar. E a sua fé vai ser cada vez maior. A sua fé vai ser cada vez maior. Sabe, irmãos? Esses dias eu estava lá na rua de casa. Em casa, em uma barulheira. Briga. Eu falei: Patrícia, fervendo na rua, o negócio está fervendo.
Mas um negócio que você escutar, eu vou te matar, você não está, você não. Agora entrei lá, eu subi em cima e falei, Deus, em nome de Jesus Cristo, confusão saia desse bairro, confusão saia dessas casas, saia dessas famílias, espírito de confusão não tem poder sobre esse local, sai em nome de Jesus Cristo. Aí desci e falei, Patrícia, eu vou levar o lixo lá embaixo já. Eu vou levar, mas eu quero ver quem está brigando. Assim, peraí. Não deu tempo de ver não, irmãos. Eu andei 100 metros, que é da porta de casa até a rua. Não tinha mais ninguém brigando. Não tinha mais um grito. Se você quer que a tua fé aumente, o pouco que você sabe, coloque em prática. Coloque em prática, vai ser como você plantar um grão de mostarda. E isso vai dar muito fruto na sua vida. Amém? Aquele jovem deixou a lição para nós. E eu espero que em nome de Jesus Cristo, ou você se pareça com o jovem, ou você se pareça com os discípulos, e não com a multidão. Amém? Os discípulos, eles estão numa fase de aprendizado. O jovem deu uma lição para cada um de nós. E que a gente possa chegar à estatura de varão perfeito como Jesus. Eu sei que isso é só a glória, mas aqui a gente pode ser pequenos cristos, fazendo a diferença no nosso dia a dia, na nossa casa. Fica em pé que eu quero estar orando com você, amém? Pai, louvado seja o teu nome, Pai, por esta palavra, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai, porque, Deus, um jovem que sequer o nome foi mencionado, Pai, mas um jovem, Senhor Deus, que foi prudente, Deus. Um jovem, Senhor Deus, que foi altruísta, Pai. Um jovem, Senhor Deus, ó Pai, que foi corajoso. Um jovem que foi humano. Um jovem que foi sensível. Um jovem que foi, ó Deus, precavido, generoso, bondoso, Pai. Obrigado pela lição, Senhor Deus. O pouco que ele tinha, Deus, ele entregou nas tuas mãos. Aliás, ele entregou na mão de André, e André, Senhor Deus, entregou nas tuas mãos, Pai. Mas eu creio, Deus, que esse jovem sabia que o Senhor poderia fazer algo. Eu tenho certeza, Deus, porque ele foi para a tua presença, Deus. Ele foi te buscar, Senhor Deus, ó Pai, com um coração diferente de todos, Deus. E ali o Senhor Deus usou a vida dele, Pai, dando um exemplo, Senhor Deus, ó Pai, de como nós devemos te buscar, Pai. Peço, Pai, que cada um de nós aqui, Senhor Deus, possa levar uma lição, Pai, dessa passagem, Senhor Deus. Pai, se algum dia eu e os meus irmãos, Senhor Deus, nos parecemos, Senhor Deus, ó Pai, como Filipe, ou viemos a parecer como André, Senhor Deus, que disse que serve isso para tantas pessoas, Deus, que é isso para tantas pessoas. Ou se a gente vier a parecer como Pedro, que às vezes, Senhor Deus, ó Pai, quis resolver com as mãos, ou se a gente parecer como Tomé, Pai, que nem é mencionado, mas Tomé naturalmente iria falar, garoto, sai daqui, garoto, isso aqui não dá para nada, nem aparece com isso. Deus, obrigado por o Senhor acreditar em nós, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu cada um de nós, Senhor Deus, nessa terra, Senhor Deus, para cumprir algo, Pai. Eu louvo, Deus, porque o Senhor, mesmo com os discípulos, teve esse comportamento tão insensível, demonstrando tanta falta de fé, Pai. Deus, o Senhor ainda usou a vida deles para entregar o alimento, usou a vida deles para alimentar o povo. Então, Deus, eu quero, Senhor Deus, ó Pai, me colocar aqui juntamente com os meus irmãos, Pai. Eu quero ser igual o jovem, mas Deus, se ainda tem, Senhor Deus, resquícios, Senhor Deus, ó Pai, de muita humanidade em mim, de muita racionalidade em mim, Senhor Deus, e nos meus irmãos, Pai, ajuda-nos, Senhor Deus, ó Pai, ajuda-nos nessa caminhada, e não nos impeça, Senhor Deus, de sermos instrumentos, Senhor Deus, não nos impeça, Senhor Deus, de abençoar o nosso próximo, não nos impeça, mas usa-nos como instrumento, Pai. Que a fé daquele jovem possa ficar enraizada em nossos corações e que a gente possa acreditar que o Senhor aumenta a nossa fé, que o Senhor, ó Pai, com o pouco que a gente tem, já é o suficiente para acontecer algo, já é o suficiente para restaurar algo, já é o suficiente para liberar algo sobre alguém. Obrigado, Pai, de todo o coração, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. A gente vai adorar a Deus com esse cântico e depois a gente vai estar encerrando. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Irmãos, eu vou estar fazendo uma oração pelas ofertas que vão ser entregues aqui.